também a questão que os iranianos sofrem da pressão na fronteira com o Kurdistão iraquiano, que agora parece que houve uma certa contemporização, talvez com intermediação aí do próprio governo central de Bagdá, mas também da fronteira do Azerbaijão, aonde o Azerbaijão readquiriu o controle sobre algumas áreas que também os iranianos acusam a presença da inteligência israelense, principalmente em Fizuli e Jabrail, e no aeroporto de Zangilan, que é um aeroporto que me parece que foi construído por empreiteiras israelenses também. Então, como é que o senhor vê essa pressão também na fronteira norte, no Azerbaijão, em relação a esta minoria turco-azeri ou turcomana, ou persas turquificados que vivem ali na região? Realmente, a sua colocação é muito pertinente, porque nós precisamos aqui recordar que no conflito Nagorno-Karabakh, de novembro de 2000, setembro, né? Setembro de 2020, né, Rogério? Setembro a novembro. Setembro a novembro de 2020, isso pegou de surpresa o regime iraniano, que estabeleceu tropas nas fronteiras, nas suas fronteiras, justamente temendo uma instabilidade na sua província do Azeri, né, do Azerbaijão Ocidental. A verdade é que o Irã não confia atualmente no regime do ditador Aliyev, do Azerbaijão, porque o Aliyev procurou, de forma arriscada até para ele mesmo, se nós formos considerar, tentar um pano de fundo, criar uma identidade nacional de panturquismo, de modo que isso é perigoso, porque os azeris poderiam ser absorvidos como parceiros júnior da Turquia, e, consequentemente, a Turquia tem interesses geopolíticos dominadores sobre a Ásia Central, nessas antigas províncias de língua turca ou de identidade étnica turca, e, consequentemente, o Irã, ele teve um papel muito importante, negligenciado, Rogério, para evitar o incremento das escaramuças recentes no conflito de Nagorno-Karabakh, agora ao longo desse ano. Durante o conflito da Ucrânia, ser disso que Aliyev, aproveitando a sobrecarga da Rússia em relação a vários frontes, né? Síria, que a Rússia continua atacando o Estado Islâmico na Síria e sendo um garantidor do regime Bashar al-Assad. A Rússia continua envolvida na República Centro-Africana, continua envolvida no Líbia, ninguém comenta, mas os Wagner continuam nesses dois países africanos. A Rússia, ela, no caso, tem 1990 soldados garantidores do acordo, né, de novembro de 2020. Só que Aliyev, verificando uma certa sobrecarga, tentou testar a Rússia, né, e, consequentemente, mostrar uma certa fragilidade da CSTO, Organização Tratado de Cooperação Coletiva, uma aliança militar liderada pela Rússia. E a Armênia, por diversas vezes, né, através de seu presidente, Pashinyan, né, ele tentou acionar a Rússia. Isso, Pashinyan, primeiro-ministro, acionar a Rússia para atuar, invocar as cláusulas da CSTO. Só que a Rússia teve um papel importante de neutralizar o incremento dessas escaramuças. O Ocidente estava já, no caso, tentando afastar a Rússia na mediação desse conflito, tentando, né, instrumentalizar a situação para gerar uma instabilidade ainda maior, mas o Irã mandou um recado muito sério para o Azerbaijão, colocando tropas na fronteira, dizendo que não admitiria qualquer ataque ao território armênio. Isso eu li, houve mensagens diplomáticas sigilosas por parte do regime iraniano, muito duras, a respeito de inadmitir uma nova incursão do Azerbaijão em relação a áreas armênias e, principalmente, violando os acordos de paz de novembro de 2020. Isso já mostra... Pois não, desculpa. Perdão, uma situação muito importante. O Irã, ele abriu um consulado em Kapan, que fica na fronteira com a Armênia, na região de Siunik, na região de Megre, recentemente. Isso foi tido como uma represália local à inauguração da embaixada do Azerbaijão em Israel. Então foi tido na região que a ação consular iraniana em Kapan tratava-se de um contrapeso à exposição dos azeris a uma aliança que já é antiga com Israel, inclusive em relação a suprimentos militares, né?
Agora, tem uma denúncia muito importante que eu gostaria de compartilhar com a nossa audiência, que a população de Nagorno-Karabakh está agora, exatamente há 40 horas, sob cerco, porque há uma manifestação no corredor de Berdzor, ou Lachin, que é o único meio de ligar Artsakh ou Nagorno-Karabakh com a Armênia e com o mundo. Há uma manifestação pré-planejada do governo do Azerbaijão que confronta a autoridade das forças de paz russas. Então há provocações permanentes e a estrada está fechada há 40 horas, a ameaça de que qualquer voo, helicóptero ou avião que saia do aeroporto de Stepanakert, que está fechado, que nunca foi operacional, seria derrubado, e o Azerbaijão, em flagrante descumprimento às resoluções adotadas pelo Acordo Tripartite de 9 de novembro de 2020, bloqueia o corredor da vida, que é assim que a população da República de Nagorno-Karabakh chama esta estrada. Então, a República de Nagorno-Karabakh está sob cerco. Eu fiz diversas publicações, tanto no Telegram como no Twitter, e eu peço ao público, são 130 mil cristãos armênios aproximadamente sob cerco, sem suprimentos médicos, sem gás desde hoje pela manhã. Foi confirmada a falta de gás na República de Nagorno-Karabakh pelas autoridades locais. O Azerbaijão cortou o gás, porque o gás, devido a esses acordos, ele está passando sobre uma área controlada. A parte vir da Armênia, ele está sobre uma área sob controle militar do Azerbaijão. Então eles cortaram o gás. A partir da manhã não tem escola em Nagorno-Karabakh, cortaram o gás, cortaram o caminho que leva medicamento, insulina, medicamento para quem tem câncer, o espaço para quem está no Hospital Republicano de Stepanakert para poder ir para o Hospital Republicano de Yerevan também está fechado. Então tem gente lá que, infelizmente, se isso continuar por mais algum tempo, vai acabar falecendo pela impossibilidade de locomoção. E muita gente me pergunta, doutor Rodolfo, como fazer para, de alguma forma, colaborar com esse quadro. No estágio atual, eu recomendo às pessoas que queiram colaborar que estejam conosco no Twitter e compartilhem as postagens que eu estou fazendo. Se houver outra forma a posteriori, a gente vai elucidar no momento pertinente. Mas o senhor bem apropriou mais uma vez, e quero parabenizá-lo mais uma vez pelo seu vastíssimo conhecimento e ecletismo, porque não é fácil cobrir tantas áreas, Ucrânia, a questão curda no Iraque, o Irã, de maneira tão profunda como o senhor e o grupo ao que o senhor pertence têm feito. Então, eu gostaria de parabenizar, inclusive recomendar a quem não conheça, que o senhor coloque também aí, a gente colocar a posteriori alguns links, se o senhor permitir, do trabalho, para que as pessoas possam conhecer mais profundamente.